irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez no nosso grupo Entende o que Lê, para falarmos, de alguns temas. Nós estamos atendendo o nosso querido irmão Tiago Alexandre. Ele nos sugeriu ali no grupo, irmãos, alguns temas. Já falamos sobre dois: o divórcio e o novo casamento. Falamos sobre o cristão e a bebida alcoólica, e hoje vamos falar sobre dízimo, São uns assuntos assim, polêmicos, controversos, O dízimo nem tanto, É uma minoria, mas mesmo assim, uns concordam, outros concordam em partes, e outros não concordam de jeito nenhum. Então hoje nós vamos estar falando sobre dízimo. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, você que tem próximo de ti aí, tem ela em mãos. Se você não tem, acompanha aí na tela do seu aparelho, 1 de Crônicas, capítulo 29. 1 de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, é o texto que nós vamos ter como base para o assunto dessa manhã. Leamos. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nossos, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. E você diz, amém. Amados e queridos irmãos, esse texto ele é lindo. Nós vemos aqui uma doxologia, Eu sei que doxologia não vai soar estranho para muitos, porque ela foi assunto, da segunda lição do trimestre atual da revista dominical, da EBD. Eu sei que muitos não têm assistido, acompanhado as aulas, por causa desse momento difícil de pandemia, mas aquele que tem acompanhado, seja online, seja presencial, ouviu falar sobre doxologia. Então, doxologia é uma forma poética, de você expressar em forma de música gratidão e louvor a Deus. Então nós vemos aqui que Davi ele está expressando de forma poética, em forma de música, louvor, honra, glória e gratidão a Deus. Então isto é uma doxologia. Irmãos, dízimo, meu Deus. A palavra dízimo tem origem, no termo latino décimos, que significa a 10ª parte de um determinado valor. Daí porque se fala 10% da renda, que é a 10ª parte. Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender que dízimo não se paga, irmão. Dízimo não se dá. Eu não pago dízimo e eu não dou dízimo. Por quê? Porque dízimo se devolve, irmão. Então eu devolvo dízimo. Não pago e nem dou. Eu devolvo. Eu devolvo o que não é meu. Eu devolvo o que não é meu. E eu dou aquilo que é meu. Eu pago aquilo que eu comprei. Então, nós temos que entender isso. Primeira questão. Está escrito ali no versículo 14, que nós pegamos como base. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que entender
que não somos nós, irmãos, que damos 10% para Deus. E sim Ele que nos dá 90%. Ixi, não entendi nada. Entenda o que lemos no versículo 11. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Então tudo é de Deus. Tudo é de Deus, o que há nos céus e na terra. Nós apenas devolvemos para Deus o que é dele. O que é dele de direito. Não, irmão Mauro, o senhor não foi claro. Então, irmãos, vamos ver o que está escrito, né, no Gênesis 47, para você ter noção do que eu estou falando. A partir do versículo 13, Gênesis 47, do 13 até o 26, eu não vou ler, eu vou só sintetizar, e depois você pega aí, lê em sua casa direitinho, né, estuda se você quiser, e você vai entender o que eu estou falando. Durante o período de escassez lá no Egito, né, aquelas duas fases do sonho de Faraó, que José interpretou, das vacas gordas e das vacas magras, né? As vacas gordas seriam um período de abundância, né? De prosperidade, e o período das vacas magras seria um período de escassez, né? José, num período de abundância lá, ele adquiriu no máximo, né, mantimento para manter o reino de Faraó e também vender para aqueles que necessitavam. E nesse período de escassez, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os egípcios, o povo da terra de Canaã, eles ficaram sem dinheiro e sem mantimento, né? Enquanto eles tinham dinheiro, eles iam lá no Egito e compravam, mas acabou-se o dinheiro. Os egípcios chegou até José e falou: ó, José, não te importa que perecemos, estamos morrendo, não temos comida. Então José vai comprar os animais dele para o faraó. Vão comprar todos os animais, né? Todo o gado. Bois, ovelhas, jumento, né? E eles vão ter mantimento, eles vão ter comida durante um ano. Só que depois que acaba esse período de um ano, irmãos, eles vão voltar novamente com a mesma melancolia, com o mesmo chororô, dizendo: olha, estamos sem comida, estamos morrendo, tu não te importas. Só que agora eles não tinham mais animais para vender. O que eles tinham agora? As suas terras e os seus próprios corpos. Então eles falaram assim: se nós vendermos as nossas terras, aonde nós vamos morar? Aonde nós vamos habitar? Vamos ter comida, mas não vamos ter aonde morar. E logo também vamos ficar sem comida. Depois que acabar a comida, não vamos ter terras e não vamos ter comida. Temos que... Então, o que nós temos aqui? Os nossos corpos e as nossas terras. Então, o que nós sugerimos, José, que você nos compre, né? E nós nos tornamos servos de Faraó, e que você também compra as nossas terras. E nós vamos servir a Faraó, né? Vamos nos tornar escravos de Faraó. E José se agradou disso e comprou todas as terras dos egípcios, né? Com exceção das terras do sacerdote, que era mantido pela corte palaciana de Faraó, mas todas as terras dos egípcios José comprou por Faraó, e inclusive os egípcios, irmãos. Então eles se tornaram escravos de Faraó, servos de Faraó, né? Propriedade de Faraó. E José, irmão, vai pegar a semente e dar para vocês: ó, aqui, estou dando vocês semente, vocês vão semear, vão plantar, e quando vocês escolherem, vocês vão mandar 1/5 para o Faraó, e vão sobreviver dos outros 4 que restam. Aí eu te faço a pergunta. A semente é do Faraó, as terras é do Faraó, a mão de obra, seja braçal, né? Seja humana ou de animais, é do Faraó. Aí eu te pergunto: de quem é a colheita? É do Faraó. Tudo é do Faraó. Mas José vai sugerir que eles mandam 20%, né? Que 1/5 equivale a 20%, e eles sobrevivam, tanto eles como a sua família, dos 80%, que eles se mantêm. Aí eu te pergunto: você acha que o povo achou ruim, irmão?
Você acha que o povo começou a reclamar, começou a murmurar? Não. Eles ficaram agradecidos e maravilhados, porque eles não tinham nada. Eles não tinham terra, eles não tinham semente, eles não tinham animais, porque tudo eles venderam. Era tudo propriedade de Faraó. Então, consequentemente, a colheita era 100% do Faraó. Mas José disse, não, manda 20% para o Faraó e sobreviva do resto. E eles acharam maravilhoso. Acharam que o seu Senhor foi muitíssimo justo. Isso cabe a nós, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Não somos nós que damos 10% para o Senhor. É o Senhor que nos dá 90%. Porque nós somos servos do Senhor. Né? Servos é uma palavra carinhosa. Eu sempre repito isso quando eu falo sobre escravo. Servo é uma palavra, né, carinhosa para dizer eu sou escravo do Senhor. Quando eu digo eu sou servo do Senhor, eu estou dizendo eu sou escravo do Senhor. Nós falamos isso como falamos da doutrina do pecado. Né? Nós éramos escravos do pecado e do diabo quando o homem caiu lá no Éden. Mas Jesus veio e nos comprou com seu precioso sangue. Então o que aconteceu conosco? Nós trocamos de dono. Porque escravo ele não é dono de si mesmo. Ele pertence a alguém. Ele pertence ao seu Senhor. Então nós temos o nosso Senhor. Quando nós dizemos somos servos do Senhor, nós estamos dizendo que nós somos propriedade do Senhor Jesus. Né? Então tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Né? Então é Ele que nos dá 90%. E esses 10% não é nem para Ele, irmão. É para a manutenção da sua obra. Para a manutenção da sua casa. Porque Deus ele é dono do ouro e da prata, irmão. Nós lemos aqui. Tudo que há nos céus e na terra é dele. É para manter, né, a casa de Deus. É para sustentar a casa do Senhor. Amém? Que a igreja ela não é sustentada por nenhuma ONG, prefeitura, pelo Estado. Né? Ela não é cadastrada em nenhum benefício social do governo federal. Ela foi, ela é, e enquanto ela viver aqui na terra, ela é sustentada pelos seus membros, irmãos, com as suas ofertas e dízimo, com seus dízimos e as suas ofertas. Lembra de Malaquias, o que fala lá no capítulo 3? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós, olha que bênção, irmão, repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, a igreja, irmão, ela é sustentada pelos membros. Né? Neemias capítulo 13, se você for ler lá, né, diz se nós não dar dízimo, né, se nós deixarmos de dar dízimo, né, à casa do Senhor, ela ficará desamparada. Na lei de Moisés, deveria ser entregue ao sacerdote para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que esses não tinham possessão em Israel. Você sabe que a tribo levita, elas não herdaram as terras, né? Elas não tinham possessão. Então eles eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas, né, que o povo dava para mantê-los. Louvado seja o nome do Senhor. Se o crente não contribui com a casa de Deus, irmão, ela vai perecer, porque ela depende das contribuições para se manter. Os que supõem que a prática do dízimo é restrita só ao Antigo Testamento, irmão, precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma, a liturgia dos cultos, mas não a sua função. Qual é a função dos cultos? Adoração
e gratidão a Deus, né? O tabernáculo hoje já não existe, mas existem os templos, irmão, as congregações, as igrejas, né? Que também existe para que Deus habite no meio do seu povo. Mas ela precisa, irmão, se manter. E ela só se mantém, irmão, se os crentes, irmãos, abrir as suas mãos e de forma de adoração e gratidão a Deus, ofertar. E alguns aqui que diz qual o motivo deles não dar dízimo. A primeira diz assim: eu não dou dízimo porque é prática do Antigo Testamento. Olha só, irmãos. Veja bem. Isso aqui é uma hipocrisia que existe no meio daqueles que não gostam de dar o dízimo e querem justificar com isso aqui. Por que eu digo hipocrisia? Porque quando está tendo aquelas campanhas nas igrejas, aqueles irmãos, né, de campanha que gostam de fazer as campanhas, cria lá, né, a temática: a queda do gigante e a vitória do povo de Deus. Esses irmãozinhos gostam de campanhas assim. Mas é tema do Antigo Testamento. Não deveria servir para eles, já que a prática do dízimo é do Antigo Testamento, entendeu? Como essa temática é do Antigo Testamento, não serve para ele. A queda das muralhas de Jericó, né? Não serve para eles. Os 7 mergulhos de Naamã é prática do Antigo Testamento, irmão. Está escrito no Antigo Testamento. Então, se não serve o dízimo para você, que é prática do Antigo Testamento, esses textos, irmãos, são do Antigo Testamento. Não serve para você. Assim como não serve quando você enche a boca para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É do Antigo Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está no Antigo Testamento. Os que confiam no Senhor são como águias, subirão e não... É prática do Antigo Testamento. Também não serve para você. Não serve. Você tem que andar somente com o Novo Testamento debaixo do braço. Você tem que andar com o Novo Testamento debaixo do braço. E outra coisa, os apóstolos, eles incentivavam, né, os cristãos a ofertar e a dizimar a casa de Deus. Você vai ver principalmente nas epístolas de Paulo, né? Pedro também. Então eles incentivavam, irmão, eles ensinavam a ofertar. Já se você quer praticar o que está no Novo Testamento, faz o que Jesus falou com aquele jovem rico. O que Jesus falou para o jovem rico? Vende tudo quanto tem, reparta com os pobres e segue-me. Porque a maioria dos cristãos, né, eles vendiam as suas herdades, as suas fazendas e depositavam aos pés dos apóstolos. Então viva assim, irmão. Pratica assim. Se você acha que não é justo você dar 10%, né, uma 10ª parte da sua renda a Deus, que você acha que você está dando a Deus, então venda o que você tem, reparta com os pobres, não dá para a igreja e vai ser cristão. Vamos ver uma outra aqui? Eu não dou dízimo porque no Antigo Testamento se dava cereais. Aí é complicado, né, irmãos? Como que eu vou chegar aqui para nós? É Celsa, né? Aqui no estado do Espírito Santo. É a prestadora de serviço de energia aqui. Como eu vou chegar na Excelsior com arroz e feijão para pagar a luz da igreja? Ou na Cezan, prestadora de serviço de água, com arroz e feijão para pagar a água? Ah, eu preciso comprar um microfone para a igreja. Como que eu vou pegar comida, irmão? Cereais e chegar até numa loja de instrumento musical para comprar um microfone? Faça-me um favor, né, irmãos? Você não dá dízimo porque você é mão de vaca, né? Uma outra aqui. Por que eu não dou dízimo? Eu não dou dízimo porque é do tempo da lei e nós estamos no tempo
da graça, aí você está equivocado. Totalmente equivocado, você não lê Bíblia. O dízimo, ele é muito antes da lei. Os patriarcas já praticavam, tanto Abraão como Jacó. Você vê quando Abraão, ele venceu os reis lá, eles vão pegar o despojo e ele vai dizimar ao rei Melquisedeque. Né? Jacó, quando teve aquela experiência com Deus, quando ele teve aquele sonho, né, da escada lá, ele vai dizer, quando Deus abençoar ele, que ele vai dar o dízimo de tudo. Isso aqui era patriarcal antes da lei. Então eles já praticavam o dízimo. Né? Eles já praticavam o dízimo. Então, ou seja, é antes da lei. Você não dá dízimo porque você não quer. Não é porque é prática, né, da lei e você está no tempo da graça. Você não dá dízimo porque você não quer dar dízimo. Amém? Então é muito antes do tempo da lei. Uma outra aqui, eu não dou dízimo porque em Mateus 23, Jesus censurou o dízimo dos fariseus. Veja bem, irmãos, no vídeo anterior que nós falamos sobre bebidas alcoólicas, eu deixei bem claro aqui para os irmãos, quantos irmãos for ler um texto, leia o contexto do texto para não virar pretexto, irmão, para vocês fazer coisas erradas, para cometer heresia. Né? Aqui Jesus não estava censurando o dízimo. Jesus estava dizendo para os fariseus, não é que eles davam o dízimo, era errado. Mas a forma que eles davam é que era errado. Era certo dar o dízimo. Ele estava fazendo, mas do jeito que ele estava fazendo era a forma errada. Esse é o contexto do texto. Então, você não deve pegar um texto isolado, irmão, para se esconder. Vamos outro aqui. Eu não dou dízimo porque o pastor rouba. Aí fica complicado. Como é que eu vou dar meu dízimo para o pastor roubar? Ô, irmão, isso é ignorância. Isso aqui é ignorância. E outra coisa também. Se você não dá o dízimo porque o pastor rouba, irmão, Malaquias 3 diz que aquele que também não dá dízimo, rouba a Deus. Você não dá dízimo porque o pastor rouba. E se você não dá o dízimo porque o pastor rouba, você também está roubando a Deus. E outra coisa, você tem que fazer a sua parte, irmãos. Faça a sua parte. Entendeu? Dá seu dízimo com fé, com gratidão, com adoração a Deus. E Deus vai te abençoar com as bênçãos descortinadas que a gente fala aqui em Malaquias, né? Repreensão do devorador, né? Multiplicação na sua dispensa e etc. E o pastor, irmão, ou administrador dos dízimos, ele vai se ver com Deus. Como diz por aí, uma hora a casa cai. Você lembra lá de Ofni e Finéias, que não respeitava as ofertas, né, da obra do Senhor? Morreu. Morreu todos os dois, e o pai que aceitava tudo também caiu da cadeira e morreu. Então uma hora, irmão, Deus vai pedir a conta. Deus vai cobrar, né? E na hora que Deus passar a régua, aí eles vão pagar o preço, né? Eles vão pagar a sua dívida. Outra coisa nós temos que ler, irmãos, nós temos que entender é que o obreiro ele é digno do seu salário. Né? Se ele é digno do seu salário, obreiro quer dizer operário. Né? Então, se ele trabalha, irmão, na obra de Deus, se ele trabalha na obra de Deus, trabalha, ele é digno do seu salário. Eu não digo aqueles acomodados que querem viver da obra, mas não tem coragem de enfiar um prego no sabão. Tá? Então o obreiro ele é digno do seu salário. Né? Louvado seja Deus. Então, dízimo ele é um princípio. E qual é o princípio básico da prática do dízimo? Tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. É o reconhecimento que tudo é de Deus. De que Deus é soberano sobre todas as coisas. Versículo 11 do nosso texto. Tua é, Senhor, a magnificência,
o poder e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça de todos. Amém? Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima semana. Fique com Deus.